Bem-aventurado aqueles que agora morrem no Senhor, porque as suas obras os acompanham. Muito bom dia, com uma bênção, com a graça de Deus nessa manhã. Começamos mais um dia na bênção do Senhor, agradecido por tudo aquilo que Ele tem feito por cada um de nós. Caminhamos pela fé na certeza de um dia vermos o céu se abrir, nos encontrarmos com o nosso Salvador e vivermos com Ele para todo sempre. A palavra do Senhor nos afirma que aquele que irá vencer pela fé. É a razão pela qual temos a palavra de Deus nas mãos, estudando, verificando, analisando cada texto e acreditamos que Deus, com seu poder e majestade, tem escrito a história e na plenitude do tempo Ele voltará aqui a essa terra para buscar os seus filhos. Nós encontraremos o nosso Deus e viveremos com Ele para toda a eternidade. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor e nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Oséias, capítulo 14, o versículo 1 e o versículo 2. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento, convertei-vos ao Senhor e dizei-lhe, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Estamos nessa manhã estudando o último capítulo do livro de Oséias. Podemos aprender aqui o quanto nós somos amados pelo Senhor. Toda a ênfase desse livro esteve voltada para a vida do povo de Deus. Simbolicamente, Deus falava de um marido e de uma esposa, mas Deus sempre foi o esposo, a sua igreja e o seu povo sempre foi a esposa do Senhor. Nós somos o alvo do amor de Deus. Deus quer o melhor para cada um de nós. Deus quer nos perdoar. Ele quer amar a cada um de nós de acordo com a sua infinita bondade e misericórdia. Mas todo o sofrimento que nós passamos nessa terra é resultado das nossas escolhas, é resultado do grande conflito pelo qual nós estamos inseridos. E quando decidimos estar longe do Senhor, Ele não tem como nos proteger. Como podemos observar no versículo 1, é o último apelo do profeta Oséias. Volta, era o apelo de Deus. Deus queria que o seu povo voltasse para Ele. Haveria oportunidade, haveria perdão, haveria salvação. Deus ainda continuaria sendo o seu povo, embora o nome do Senhor já estivesse manchado pela maneira pela qual os israelitas tinham vivido. Mas Deus estava disposto a esquecer o passado, perdoar o pecado do seu povo, abençoá-los e guiá-los por um caminho seguro. Se eles se voltassem para Deus, todo o sofrimento que estava prescrito para esse povo seria minimizado. O próprio Deus curaria, o próprio Deus restauraria o seu povo. Seria Ele mesmo que daria continuidade para abençoar os seus filhos. Alguém daquela época poderia pensar que para voltar-se para Deus deveriam oferecer muitos sacrifícios e deveriam que fazer muitos holocaustos, mas não havia necessidade disso. O profeta Oséias deixou muito claro, a única coisa que Deus esperava que o seu povo de fato voltasse para Ele com toda a integridade era um coração puro, um coração aberto, um verdadeiro arrependimento, com palavras de confissão, com atitudes de mudança. Deus estaria aberto para receber o seu povo, perdoar o seu povo e dar continuidade na aliança com o seu povo. Como nós podemos observar no versículo 3, Deus condenava o seu povo por 3 pecados específicos. Eles não queriam abandonar. Os seus corações estavam enraizados na esperança de que a Síria poderia livrá-los de todo o mal. E isso não iria acontecer. Deus não iria permitir. Mas eles insistiam em confiar nos soldados e no poder da Síria. Havia um outro pecado, é que os israelitas também acreditavam que os cavalos do Egito eram velozes. E eles receberiam esses cavalos para lutar as suas batalhas. Montados nesses cavalos, eles se tornariam invencíveis. E Deus sabia também que não seriam os cavalos que livraria das mãos de outras nações mais poderosas. Além desses 2 pecados, havia um terceiro que era o mais grave. Eles se voltavam para os deuses cananeus, amavam esses deuses, construíam seus próprios deuses e acreditavam que esses deuses feitos por mãos humanas seriam os deuses que lhes traria solução para todos os seus problemas. Como nós podemos observar no versículo 4, é Deus que se volta para o seu povo através do profeta Oséias, falando que é Ele mesmo que curaria a enfermidade do seu povo.
Nenhum outro ser poderia curar o pecado do seu povo. Somente Ele traz a cura, somente Ele traz a salvação, somente Ele traz a verdadeira libertação. Aqueles que se colocam nas mãos de Deus recebem a cura do Senhor, recebem transformação e poder para viver uma vida nova. Aqueles que fogem de Deus estão taxados ao fracasso. Os israelitas deveriam guardar no seu coração a verdadeira promessa. Deus estava dizendo a eles que se eles se voltassem para Deus, confessassem os seus pecados, dessem passos de arrependimento, seria o próprio Deus que perdoaria todos os seus pecados. Não se lembraria de nenhum erro do passado. Por mais longe que o seu povo tivesse ido, seria Ele mesmo que apagaria todos os pecados dos seus filhos. Mas havia uma necessidade: reconhecer, confessar e viver ao lado desse Deus. Se eles quisessem viver num relacionamento sólido com o Senhor, renovar a sua aliança, seria o próprio Deus que estaria disposto a apagar todos os seus pecados e lançar na profundeza do oceano. Oséias capítulo 14, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: serei para Israel como orvalho, e ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Deus, nesse momento, estava se colocando para o seu povo como sendo uma bênção, o orvalho da manhã. Havia muitas regiões secas naquele Oriente Médio. Ali na Terra Santa era raro chuva em abundância. Nessas regiões, o orvalho servia para fazer com que o solo pudesse rejuvenescer, as plantas pudessem crescer, e era através do orvalho que muitas plantas eram regadas. Deus estava dizendo para o seu povo: eu serei para vocês o orvalho da manhã. Eu serei uma bênção na vida de vocês. Eu irei fazer vocês florescer. O que vocês não conseguiram alcançar até agora, pelo meu poder, eu irei levar vocês a conquistar todas as coisas. Vocês serão o povo mais rico da terra. Vocês irão ampliar os limites geográficos. Saúde vocês terão em abundância e eu irei multiplicar vocês sobre toda a face dessa terra. Como nós podemos observar no versículo 6, Deus fala para o seu povo através do profeta Oséias que ele se tornaria como a oliveira da Palestina. Era conhecida como sendo a rainha das árvores da Palestina. Ela era extremamente valiosa, o seu óleo era extremamente raro e caro. Todos naquele período gostariam de ter um pouco das bênçãos da oliveira. Seu fruto era maravilhoso, a sua sombra era graciosa. Aqueles que tinham uma oliveira dentro de casa ou dentro do seu território eram considerados como pessoas extremamente abençoadas. E Deus queria que o seu povo compreendesse. Este era o sonho de Deus para os seus filhos, fazê-los viver frondosos como se fosse uma oliveira. Através do profeta Oséias, Deus criou um quadro belíssimo para que o seu povo se encantasse e quisessem se voltar para Deus, quisessem estar ao lado do seu Senhor, abandonassem toda adoração idólatra e passassem agora a viver exclusivamente para Deus. Todas essas promessas seriam reais. Deus iria cumprir todas as suas promessas, mas o seu povo não quis aceitar as promessas do Senhor, não se encantaram com toda a beleza contada por Deus, estavam mais fascinados pelos ídolos feitos por mãos humanas do que, na verdade, pelo que Deus tinha prometido. Eles acreditavam que tudo o que tinham recebido e o que estavam recebendo eram os ídolos pagãos que estavam os abençoando. E Deus, no futuro, os deixaria caminhar sozinhos para que eles reconhecessem que não eram os deuses feitos por mãos humanas que lhe tinha trazido tantas bênçãos, mas era o Deus criador dos céus e da terra. Oséias foi o responsável em colocar diante do povo de Deus dois caminhos. Aqueles que escolhessem seguir a Deus seriam abençoados e protegidos por Ele. Mas aqueles que escolhessem seguir o caminho da idolatria, eles iriam colher os próprios frutos do que eles estavam escolhendo. Deus não poderia abençoar um povo que estava escolhendo viver completamente contrário à sua vontade, porque eles iriam continuar sendo abençoados e eles iriam continuar acreditando que eram os deuses feitos por mãos humanas que estavam lhe abençoando. Quando Deus permitisse que ele escolhesse os frutos das suas próprias escolhas, o seu coração poderia se voltar para ele, poderia haver arrependimento,
poderia haver tristeza, decepção e reconhecer que Deus é Deus, e nesse momento poderia haver salvação. Somente dessa forma Deus poderia ter uma fagulha de esperança de um dia mais uma vez ter de volta os seus filhos para que pudesse lhe adorar e viver ao seu lado. Quando nós estudamos detalhadamente o livro de Oséias, nós podemos observar: aqui está o drama de Deus em amar um povo pecaminoso. Deus continua amando mesmo reconhecendo os pecados do seu povo. Deus continua a insistir nos seus atos de bondade, de amor, para com aqueles que lhe rejeitaram e lhe deram as costas. Mas a graça de Deus tem um limite. Quando ela chega no seu limite, Deus permite que nós andemos as consequências das nossas escolhas para que nós reconheçamos que Ele é soberano, que Ele é poderoso, que somente Ele pode abençoar o seu povo, que somente através dele há vida, salvação, transformação e restauração. Somente Deus pode trazer o perdão de todos os nossos pecados. Somente Ele pode tirar dos nossos ombros todo o poder de toda a culpa. Aqueles que tentam encontrar o perdão dos seus pecados e aliviar o peso dos seus ombros de alguma outra forma, não encontrará sucesso. Somente o nosso Deus, somente Ele é poderoso, somente Jesus Cristo veio a essa terra morrer morte de cruz, somente Ele pagou o preço do pecado, somente através dele a vida eterna. Querido amigo, se nós almejamos um dia estar com Deus, viver com Ele, com os nossos queridos eternamente, é somente através da base do amor. Não existe um outro meio, somente através do amor de Jesus Cristo, somente nos colocando em suas mãos, somente reconhecendo a liberdade que Ele nos concede. E diante das escolhas que temos que fazer, precisamos sempre decidir amá-lo, servi-lo e entregar a nossa vida nas mãos do nosso Salvador. É fazendo um sacrifício vivo, é escolhendo sempre amar a Deus e deixando de lado a nossa vontade carnal. Aqueles que tomam essa decisão têm a bênção de Deus e um dia estarão com o seu Deus vivendo eternamente. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor. Toma o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de vivermos exclusivamente para Ti. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.